Olá, amiguinho, amiguinha! Tudo belezinha? Galera, a gente vai resolver aqui as questões de ondulatória, né? A gente vai focar ali nas ondas eletromagnéticas e ondas mecânicas, características de uma e de outra, né? As particularidades de uma e de outra. A gente também vai aprender a calcular frequência, amplitude. A gente vai falar um pouquinho também sobre velocidade de propagação da onda, sobre o lambda. Então, todas essas características abordadas nessa avaliação, nesses exercícios, vão estar presentes na avaliação somativa. Então é bom que vocês deem uma revisada através dessa avaliação, porque vocês vão estar bem encaminhados para a próxima, beleza? Então acompanhe a leitura aqui com o senhor, olha só. Ondas estão presentes em nosso dia a dia em várias formas. Elas podem ser classificadas em mecânicas, que precisam de um meio material para se propagar, como o som, e eletromagnéticas, que não precisam de um meio material. Eu já trouxe isso na questão, como a luz. Entender as diferenças entre esses tipos de onda nos ajuda a compreender fenômenos naturais e tecnológicos ao nosso redor. E aí, o que eu peço, né? O que eu exijo de conhecimento de vocês? Identifique qual das seguintes afirmações é correta em relação às diferenças entre ondas eletromagnéticas e mecânicas. Então é só para vocês saberem quais são as principais diferenças entre as ondas eletromagnéticas e ondas mecânicas. Lembrando que a gente bateu nessa tecla várias vezes durante as aulas, durante os exercícios que a gente fez, tanto os que eu propus quanto os exercícios do livro. Então não é para vocês terem dificuldade em diferenciar os tipos de onda eletromagnética e mecânica. Vamos tentar achar aqui então a possível resolução dessa questão. As ondas eletromagnéticas precisam de um meio material para se propagar. Aqui já está o erro, né? Nós sabemos que as ondas eletromagnéticas não precisam de um meio material para se propagar, porque elas se propagam no vácuo. Quem precisa de um meio material são as ondas mecânicas, tá? Então não é a alternativa A. Vamos para B. As ondas mecânicas se propagam mais rapidamente no vácuo. Pelo contrário, ondas mecânicas não se propagam no vácuo, somente as ondas eletromagnéticas. Também não pode ser a B. Vamos para a alternativa C. As ondas eletromagnéticas e mecânicas se propagam com a mesma velocidade no vácuo. Ora, se eu acabei de dizer que as ondas mecânicas não se propagam no vácuo, né, não tem como elas se propagarem com a mesma velocidade. E além disso, as ondas mecânicas se propagam, né, que é a velocidade do som, por exemplo, com cerca de 1.300 km por hora. Já as ondas eletromagnéticas são 300 mil km por segundo, né, a velocidade da luz. Então já é uma diferença gritante, elas nunca vão ter a mesma velocidade de propagação, tá? Então também não é a C, né? A luz, uma onda eletromagnética, pode se propagar no vácuo. Deixa eu subir um pouquinho aqui pra gente não perder aqui, ó. Pera aí. Aí, ó. Meu lindo rostinho não ficar na frente, né? Olha lá, ó. A luz, uma onda eletromagnética, pode se propagar no vácuo, enquanto o som, uma onda mecânica, precisa de um meio material. Exatamente. As ondas eletromagnéticas, elas não necessitam de um meio físico, mecânico para se propagar. Só as ondas mecânicas. As eletromagnéticas conseguem se propagar até mesmo no vácuo, tá bom? Então, essa aqui é a resposta da questão. Podem ter certeza que vai aparecer uma outra questãozinha na prova de vocês pedindo para caracterizar as principais diferenças entre ondas eletromagnéticas e ondas mecânicas, tá bom? Vamos dar sequência aqui. Vamos para a questão número 2. Essa questão número 2, eu trouxe para vocês as principais características de uma onda. Então, é importante a gente conhecer, né? Bater o olho numa onda e saber, aqui está a crista, aqui, isso aqui é o vale. O que é o lambda? O que é a amplitude? Qual é o período? Quantos períodos tem? Né? Como é que eu calculo o período? O que é uma oscilação completa? Qual é a frequência? Então, tudo isso a gente vai conseguir nessa questãozinha aqui. Olha lá, ó. As ondas possuem várias propriedades que determinam seu comportamento e característica. A amplitude é a altura da onda, o comprimento de onda é o lambda, e a distância entre dois pontos, que é a distância entre dois pontos correspondentes consecutivos. Já o período, T, é o tempo que uma onda leva para completar um ciclo. A frequência, que a gente chama de F, é o número de ciclos por segundo. E a velocidade de propagação, V, é a rapidez com que a onda se desloca pelo meio. Entender essas propriedades é essencial para analisar fenômenos ondulatórios em diversas aplicações práticas, como a transmissão de som e luz. Aí eu pedi para vocês responderem. Cite, respectivamente, os pontos indicados pelo número 1, 2, 3 e 4. Então vamos lá. Primeira coisa. Deixa eu fazer uma ondinha aqui, né? Vou tentar fazer uma ondinha para a gente entender mais ou menos essas propriedades, tá? Então olha lá. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Sor, o que é a crista? A crista, gente, sempre vai ser essa distânciazinha aqui, ó. Daqui até o eixo por onde essa onda está se propagando. Então, isso é a crista, tá? Deixa eu ver se eu consigo botar mais ou menos aqui, ó. Isso aqui é a crista. Ó, então, a crista é a parte de cima.
Tal como o vale, né? Deixa eu ampliar aqui para vocês, ó. Opa. Tal como o vale é essa partezinha aqui, ó. De baixo. Crista e vale. Então, portanto, a crista aqui nesse caso é 1. Isso aqui é a crista. E o vale é a parte 3. Vale. Beleza. E eu ainda trouxe para vocês, se vocês prestarem atenção, eu trouxe aqui, ó. A amplitude é a altura da onda. Então, a altura da onda do eixo até a parte de cima é a amplitude, que tá aqui, ó. Ó, isso aqui, ó, o 2 é a amplitude, tá? Então, a gente não pode se confundir nessa hora. O número 2, portanto, é amplitude. E o número 4, eu disse, ó. Cadê? Lambda é a distância, ó, o comprimento da onda, lambda é a distância entre dois pontos correspondentes consecutivos. Tá aqui, ó. Desculpa, a distância, deixa eu subir aqui, ó, entre a crista, opa, essa crista aqui e essa crista aqui. Isso aqui, portanto, o 4 é a amplitude. Desculpa, isso aqui é o lambda, né? Deixa eu apagar. Tá? Isso aqui, portanto, é o lambda, né? Ou comprimento de onda. Eu vou botar lambda aqui para vocês, para ser melhor a gente lembrar. Bemudo, lambda, tá? Beleza. Agora eu consegui caracterizar todas os componentes, né, de uma onda. E aí fica fácil de responder. Vamos lá, ó. O número 1 é a crista? Sim, o número 1 é a crista. Então, beleza. Não pode ser a alternativa 3, porque está dizendo... Desculpa, a alternativa B, porque está dizendo que é a frequência. E nem a C, porque está dizendo que é a amplitude. Então, por enquanto, eu fico com a A e com a D de Deus, né? O número 2 é a amplitude. Tá aqui, o número 2, amplitude. Beleza. Aqui troca na D a amplitude por período. Não é o período, né? Professor, o que é o período mesmo? O período eu disse aqui para vocês, ó. Ó, peraí. Preste atenção aqui, ó, nessa partezinha. O período... T, né, é o tempo que uma onda leva para completar um ciclo. Eu não disse qual é esse tempo, mas qual seria o tempo? Ah, seria o tempo para a onda fazer isso aqui, ó. Sair desse pontinho onde ela tá, descer, subir e retornar, né? Que seria uma amplitude completa. Uma amplitude não, é um lambda completo. Opa. Ó, seria esse lambdazinho aqui completo. Não é isso, né, que a gente tá vendo, porque eu não pedi isso aqui. Tá? Isso seria o período, que não é o caso. O que a gente está falando é a amplitude, né? Que é o 2. Então, por eliminação, a gente fica só com a letra A. Mas vamos dar sequência aqui, né? Vale. O que é o vale? Vale é o 3, né? A gente já tinha dito. Vale é, em aspas, o contrário da crista. A crista está para cima. Lembra que o galo tem a crista na cabeça, né? A crista da onda está lá em cima. O vale, né? Tem duas montanhas. Na parte de baixo dessas montanhas eu tenho um vale. Então, é a depressão que a gente chama. Tá? E o comprimento de onda ali é o lambda, né? Que é o 4. Lambda pode ser escrito... Opa! Lambda pode ser escrito daquela forma ali, né, gente? Cadê? Deixa eu passar para 2. Ou o lambda eu posso simplesmente representar por essa letra aqui, né? Que isso aqui é o símbolo de lambda, tá? Mais grossinho aqui um pouquinho. Ó, isso aqui é o símbolo de lambda. Tá bom? Então, portanto, letra A de amor. Beleza? Vamos para a próxima? Vamos para a alternativa não, para a questão número 3, né? O que fala a questão número 3 aqui, ó? Ah, infrassons e ultrassons. Isso é bem legal, a gente fez também exercício no livro, tinha lá no caderno, e eu falei disso para vocês, né? Da nossa faixa audível. Então, olha só, vamos acompanhar a leitura dessa questãozinha. Infrassons e ultrassons são tipos de ondas sonoras que se situam fora da faixa audível. E aqui já uma coisa interessante. Senhor, qual é a faixa audível? Tá aqui, ó. Entre 20 Hz e 20 mil Hz. Essa é a faixa audível para o ser humano. Nós escutamos sons que estão na frequência de 20 a 20 mil Hz. Outros animais conseguem escutar outras frequências, tá? Por exemplo, os elefantes eles conseguem se comunicar a longas distâncias por infrassons. A gente não capta infrassons, porque estão abaixo de 20 Hz. Né? Alguns outros animais conseguem escutar acima dos 20 mil, que a gente chama de ultrassons. Então, o ser humano consegue de 20 a 20 mil. Alguns outros animais têm um espectro maior, né?
Ou, digamos assim, consegue escutar frequências menores, né, infrassons, o caso do elefante. O elefante consegue se comunicar a longas distâncias, fica uma dica, pode ser que isso apareça na prova. Os elefantes conseguem se comunicar a longas distâncias por infrassons, tá? Outros conseguem se comunicar também por ultrassons, beleza? Mas o ser humano não, de 20 a 20 mil. Abaixo disso, infrassom, acima disso, ultrassom. Tranquilo? E aí fala, ó, esses tipos de ondas são utilizados em diversas áreas, como a medicina, né, na detecção de fenômenos naturais, por exemplo, lá os abalos sísmicos, e na comunicação de alguns animais. Aí eu pedi, descreva corretamente uma aplicação de infrassom ou de ultrassom, né? Então vamos ver aqui o que se aplica. Olha lá. Ultrassons são utilizados para detectar terremotos e atividades vulcânicas. Não, isso são os infrassons, tá? Então não são os ultrassons, tá? Ultrassons são utilizados para diagnóstico médico por imagem, por exemplo, nas ecografias. Exatamente. Essa é a resposta. A gente trabalhou isso em aula, inclusive, né, pessoal? Então, os ultrassons... eu fui fazer uma ultrassonografia, uma ecografia. Você foi fazer, né, um exame onde, através do ultrassom, né, aquela faixa acima dos 20 mil, a gente consegue captar imagens internas dos órgãos, por exemplo, tá? Infrassons são utilizados por morcegos para navegação e localização das presas. Não, os morcegos, eles se comunicam numa faixa audível, tanto que a gente consegue ouvir o barulhinho, né? Eu não sei imitar o barulho de um morcego, mas a gente consegue escutar quando ele fala. Então é na faixa audível, não é um infrassom, tá? Então, portanto, não é A, não é C. A gente ficou com o gabarito B, mas vamos eliminar a D aqui. Infrassons são utilizados para a comunicação subaquática entre os submarinos. Não, os submarinos se comunicam por radar, que é na faixa audível também. Então não é esse o caso, tá? Então, essa questão, pode ter certeza que vai aparecer uma questãozinha lá dessas aqui para vocês. Você tem que saber qual é a faixa de som audível e quais são as aplicações dessa faixa, tá? Lembra de infrassom abaixo de 20, ultrassom acima de 20 mil. Exemplos de animais que se comunicam por infração. O elefante, né, a longas distâncias. Ultrassom, a gente pode usar na medicina e na ultrassonografia, nas ecografias, tá bom? Essas são duas aplicações, tinha um monte no livro lá que a gente trabalhou também, tá? Quem fez o resumo de ondulatória lembra disso aí que eu tô falando. Vamos para a próxima aqui. A4, vamos lá. O estudo das ondas é fundamental para entender a aplicação de diversos fenômenos naturais. Deixa eu dar um zoomzinho para trás aqui. Aqui. Naturais e tecnológicos que impactam diretamente no nosso dia a dia. As ondas, que incluem ondas sonoras, eletromagnéticas, como a luz e rádio, e ondas sísmicas, desempenham papéis cruciais em várias áreas. Diante de seus conhecimentos sobre o assunto, classifica as questões como verdadeiro ou falso. Então é uma questão de classificação. Eu vou analisar a afirmativa que eu estou trazendo para vocês e vou dizer, isso aqui me parece ser verdadeiro ou não, isso aqui me parece ser falso. Então vamos lá. Onda é perturbação que se propaga através de um meio. Sim, a onda é uma perturbação que se propaga através de um meio. Isso aqui estava lá nos slides que a gente estudou, né, nas primeiras aulas, tá? Frequência de sons que a orelha humana percebe está entre 20 Hz e 20 mil Hz. Isso a gente chama de faixa de som audível, verdadeiro também. As ondas podem ser classificadas de acordo com a sua natureza, direção e sentido de propagação. Sim, qual é a natureza da onda? Ou ela é uma onda mecânica ou ela é uma onda eletromagnética. Qual é a direção dela? Ou ela é unidirecional, ou ela é transversal ou ela é longitudinal. Isso é a direção. E qual é a dimensão da propagação? Pode ser unidimensional, bidimensional ou tridimensional. Então isso aqui também é tudo verdadeiro, tá? Ondas mecânicas como o som se propagam com velocidade aproximada de 1.235 km por hora. Isso aqui é a velocidade do som, né? A gente chama isso aqui de Mach, ou Mach, né? Mach 1, por exemplo, tá? Beleza, então isso aqui também é verdadeiro. Por enquanto, todos são verdadeiros. As ondas eletromagnéticas, como a luz, se propagam com velocidade aproximada de 300 mil metros por segundo. Aqui que tá um errinho na prova, né? O senhor esqueceu de botar o K aqui, né? 300 mil K, né? Quilômetros por segundo, tá? Então, o correto... Isso aqui é falso, né? Então, é 300 mil quilômetros km barra S por segundo. Essa é a velocidade da luz. E também de todas as ondas eletromagnéticas, né? Lembra lá do Ramilux G? Todas aquelas ondas, rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x, todas elas viajam na velocidade da luz no vácuo, né? Tá? Então, essa aqui seria falsa, né, pessoal? Falso. Porém, falso,
né? Porque eu esqueci de botar o K ali de quilômetros. Porém, não tinha gabarito com ela falso. Então, a gente teria que marcar que todas são verdadeiras, né? Depois que o Soro ajustou ali, todas seriam verdadeiras, que seria a letra B, tá? Mas como que eu vou dizer que a letra B é verdadeira? A letra B não, desculpa. A última afirmativa é verdadeira. Corrigindo ali para 300 mil km por segundo. Daí sim, né, a luz, desculpa, uma onda eletromagnética, viajaria... Opa, cadê? Estamos na 4, né? Aqui. Tá? Então aqui seria verdadeiro, tá? Deixa eu botar aqui, ó. Verdadeiro. Tá? Então pode ter certeza que vai aparecer essa questãozinha de novo, né? Não exatamente como tá aqui, mas muito próximo disso, tá? Por essas questões nos ajudam, né? De verdadeiro ou falso, sim, nos ajudam a fixar melhor o conteúdo, tá bom? Vamos para essa outra aqui, ó. Essa aqui é bem tranquilinha, né? A gente já tinha feito em aula também. Basicamente eu peço para vocês acharem ali o tempo que demora em segundos, tá? Vamos lá. As ondas eletromagnéticas são fundamentais. Deixa eu reduzir aqui um pouquinho. Ali. As ondas eletromagnéticas são fundamentais para sistemas de comunicação, permitindo a transmissão de sinais de rádio, TV e internet. Compreender as ondas facilita o desenvolvimento de tecnologias, como o diagnóstico médico por ultrassom e a previsão de desastres naturais, por exemplo, aqueles abalos sísmicos, né, os terremotos. Além disso, esse conhecimento aprimora dispositivos eletrônicos e sistemas de comunicação, tornando-os mais eficientes e acessíveis. Em resumo, o estudo das ondas é essencial para o progresso tecnológico e o entendimento de fenômenos naturais, beneficiando várias áreas do cotidiano das pessoas. A luz viaja a uma velocidade de aproximadamente 300 mil km por segundo. Agora tá certinho aqui, né? 300 mil km/s, tá? Ó, no vácuo. A distância média do Sol à Terra é de cerca de 150 milhões de quilômetros. Quanto tempo a luz do Sol leva para chegar até a Terra? Então é bem fácil. E eu ainda forneço a equação para vocês. Gente, opa, mas por que eu tô toda hora aqui saindo da tela? Essa tela é muito sensível, né? A tela do tablet é muito sensível. Ó. Então, o que a gente teria que fazer nesse caso, gente? Nós teríamos que, né, utilizar essa forma, onde tempo, que é o que eu pedi para vocês, o tempo vai ser igual à distância que eu forneço, 150 milhões de quilômetros. Vamos botar aqui, ó, 150 milhões de quilômetros, dividido pela velocidade de propagação da luz, que a gente sabe que é de 300 mil quilômetros por segundo, tá? Então, como eu estou trabalhando com quilômetro e quilômetro, eu não preciso fazer nenhum ajuste de unidade. O que eu vou fazer aqui? Eu só vou dividir, gente, né? Ô, senhor, quanto é que é 150 milhões dividido por 300 mil? Não precisa fazer esse cálculo. Vamos fazer assim, ó, vamos cortar os zerinhos, né? Para facilitar o nosso cálculo. No final, vocês vão ver que vai dar bem mais tranquilo, ó. Um de cima, um de baixo, um de cima, um de baixo. Deu, né? Não tem mais zero para cortar. Então, ficou aqui 150 mais zero, 1.500. Eu vou ter 1.500 dividido por 3. Soro, eu não sei quanto que é. Lembra de reais, né? Com reais as coisas funcionam. Se você tem R$1.500 e quer dar para 3 amigos seus, você vai dar quanto para cada um? Exatamente R$500, tá? R$500. Aqui, como a gente está trabalhando em tempo, né? A gente não está trabalhando com dinheiro, é segundos. Então, letra A de amor, 500 segundos. Soro, se eu pedisse isso para minutos, ora, eu dividiria 500, vamos fazer esse cálculo aqui, ó. Eu dividiria 500. Quantos segundos tem um minuto? 60, né? Então, eu dividiria 500 por 60. Eu posso cortar esse 0 e vai ficar 50 para dividir por 6. Então, se eu tenho R$50 e quero dividir por 6 pessoas, vai dar R$8 para cada um. Então, 6 vezes 8, lembra que 6 vezes 6 é 32, com mais 12, que é 2 vezes 6, eu vou ter 44. Então, vou botar 44 aqui, vai dar 8, né? 36 mais 12, desculpa, 48. 48. E vai dar 8 segundos, 8 minutos, desculpa, e vai sobrar 20, né? Vai sobrar 2, na verdade. Então, 8,2, que seria 8 minutos e 20 segundos. Então, seria 8 minutos e 20 segundos. Ou apenas 8,2 minutos, tá? Beleza, pessoal? Mas não foi o caso, né? Eu perguntei em segundos. Então, o cálculo é bem simples. E eu ainda dei a fórmula, então, né? Bastasse que vocês... Aliás,
Na nossa prova sumativa vai acontecer muito isso. Eu vou dar as fórmulas e o passo a passo, vocês vão ter que executar os cálculos, tá? Mas são cálculos simples, né? Mais para vocês treinarem ali a parte algébrica da coisa. Vamos lá. O comprimento de onda, lambda, é a distância entre dois pontos correspondentes consecutivos de uma onda, como de crista a crista ou vale a vale. Imagine uma onda com lambda de 8 metros. A velocidade de propagação, V, dessa onda é de 32 metros por segundo. Portanto, estime a frequência dessa onda. Gente, lembra do nosso cachorrinho lá? A forma para calcular a velocidade é essa daqui, ó. V é igual a lambda vezes a frequência. Ou seja, o nosso cachorrinho, quando ele nos vê, ele nos lambe com frequência. Ele nos lambe toda hora. Ele tá com saudade da gente, né? E aí, o que eu fiz? Dessas 3 incógnitas, eu tirei 2. Então, para achar a terceira, basta, né, usar essas 2 que eu tenho. Eu disse que a velocidade de propagação, tá aqui, ó, a velocidade de propagação dessa onda é de 32 metros por segundo. Beleza. Então, eu já sei, ó, 32 metros por segundo vai ser igual ao lambda, que eu também te dei, 8 metros. Vai ser igual a 8 metros, vezes a frequência que eu não te dei. Inclusive, é isso que eu peço. Calcule a frequência, né? Eu pedi, ó, estime a frequência. Então, eu não dei a frequência para vocês. Então, a frequência eu vou chamar de x. Não, vou deixar como f mesmo, para a gente trabalhar aqui. Eu notei que vocês querem sempre isolar a incógnita que eu não conheço, que é o f, do lado esquerdo. Não precisa. Parem com isso. Deixa ela isolada desse lado. Como que eu deixo ela isolada desse lado, pessoal? Bom, se o 8 está multiplicando, né? O 8 que é o lambda, né? O 8 é o lambda, né, pessoal? Lembra aqui, ó. Se ele está multiplicando a frequência, basta ele passar para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter isso aqui, ó, 8 metros. Vou reescrever essa fórmula aqui, ó. Como é que eu vou ter? Eu vou ter 32 metros por segundo, dividindo 8 metros, tendo como consequência a frequência. Gente, quanto é que é 32 para dividir por 8? Eu tenho R$32 e eu quero dar para 8 amigos. Eu vou dar R$4 para cada amigo, né? Como que eu sei isso? Multiplica 4 por 8 e vai dar 32. Então, eu vou ter que a frequência, né? Vou ter 4 vai ser igual à frequência. Se 4 é igual à frequência, é a mesma coisa que a frequência ser igual a 4, né? Então, é o óbvio, mas o óbvio deve ser dito sempre. Então, a frequência vai ser igual a 4, tá? Cadê a resposta aqui, ó? 4 Hz, tá bom? Muitos de vocês fizeram isso aqui, ó. Ah, eu vou isolar a frequência, então eu vou botar aqui a frequência, vou passar pro lado do 32 metros por segundo, vai ser igual a 8 metros, né? 8 metros. E aí agora eu passo 32 dividindo, então eu vou ter a frequência sendo igual a 8 para dividir por 32, né? E isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 0,25. Que tinha ali como resposta, ó. Mas não é isso. Tu não tem que passar a frequência para um lado que já está isolado para o outro, e daí o lambda, a velocidade multiplicando. Não. Eu já sei a forma. A velocidade é igual a lambda vezes a frequência. Eu tenho a velocidade, 32, eu tenho o lambda, eu quero achar a frequência. Deixo a frequência isolada e passo o lambda, que está multiplicando, dividindo para o outro lado. Beleza? Então, a resposta certa é a letra D de Deus, né? A resposta certa para é 4 Hz. Essa é a frequência da onda. Tá? Vamos para a quinta perguntinha. Vamos ver o que é. Quinta não, desculpa, a sétima. Essa aqui, né, eu já tinha trabalhado com vocês nos vídeos, a gente trabalhou em sala de aula, a gente fez exercício, então a grande maioria foi bem, tá? Então eu já sei que vocês conseguem, né, interpretar as características da onda ali. O que eu pedi? Observe o gráfico abaixo que representa uma onda hipotética. A onda possui amplitude de 1 unidade e comprimento de onda, né, com lambda de 2 unidades. Então eu dei essas informações para vocês, são genéricas, tá? Não era para você pegar nisso, mas eu sei que a amplitude é 1 unidade e que o lambda é de 2. Daí eu pergunto, com base nesse gráfico, qual das alternativas abaixo está correta? Gente, primeira coisa, eu dei 2 informações importantes, que é a amplitude e o lambda. Então aqui eu botei, a amplitude da onda é 2? Claro que não, porque eu acabei de dizer que a amplitude da onda é 1, então não pode ser a B. Eu disse, o comprimento da onda é 4 unidades? Claro que não, porque eu acabei de dizer que o comprimento da onda é de 2 unidades. Então não pode ser nem A e nem D de... Desculpa, não pode ser nem B de Brasil e nem D de Deus, né? Não pode. Então só pode ser ou A ou C. Para responder, basta vocês lembrarem do que é um ciclo, né? Que é uma oscilação completa. Então a gente pode
Ó, eu não perguntei do ciclo, mas eu poderia. Quantos ciclos tem essa onda? Vamos ver. Um ciclo. 2 ciclos. 3 ciclos. 4 ciclos. 5 ciclos. 6 ciclos. 7 ciclos. Então, o número de ciclos é 7. Cristas, quanto tem? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? 7. E quantos vales? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho 7 ciclos, 7 cristas e 7 vales. Vamos ver onde é que está isso. 7 cristas e 6 vales. Não, eu sei que eu tenho 7 vales, não são 6. A onda possui 7 cristas e 7 vales. Exatamente. Letra C de coparemos, né? A prova somativa nós vamos copar. A gente vai, né, gabaritar ela. Beleza? Vamos agora para a questão número 8, né? Eu acho que é a 8 que vem agora. Isso. Leia as descrições abaixo e classifique cada tipo de onda como mecânica ou eletromagnética. Essa aqui eu já fui mais conceitual. Quero que vocês... Ó, isso aqui que eu tô falando é mecânico ou eletromagnético, né? Se tu sabe diferenciar as duas, vai ser tranquilo. Vamos lá. Ondas sonoras, eu tô afirmando, ondas que se propagam através de um meio material, como ar, água e sólido, são usadas na comunicação humana e em dispositivos de áudio. Bom, se é uma onda que precisa de um meio material, é uma onda mecânica, né? Então, eu já sei que isso aqui é onda mecânica, tá? Beleza. Ondas sísmicas, ondas de rádio, ondas que podem viajar no vácuo e são... Opa, eu botei o mecânica no lugar errado, né? Deixa eu botar o mecânica ali no de cima. Mecânica é aqui. Aqui o 2. Ondas que podem viajar no vácuo. Ah, pode viajar no vácuo? Nem vou ler o resto. Eletromagnética. Ondas sísmicas que se propagam através da Terra. Opa, precisa de um meio. Mecânica. Luz visível. A luz eu sei que é uma onda eletromagnética. Nem vou ver o resto. E a micro-ondas está lá no Ramiluk G. Também é uma onda eletromagnética. Então, como é que fica o gabarito? O gabarito fica... Mecânica eletromagnética, mecânica eletromagnética, eletromagnética. Vamos ver. Mecânica, mecânica, não. Eletromagnética, mecânica, não. Mecânica eletromagnética, mecânica eletromagnética, eletromagnética. C de Cristo, né? O que é a D? Eletromagnética, eletromagnética. Não, ó, é mecânica, começa por mecânica, então também não é, tá? Então, essa outra era bem fácil, né? Pela correção, assim que eu me lembro, quase todo mundo acertou, tá? Então, essa aqui é o tipo de onda que vocês... É o tipo de questão que não pode errar, porque, né? É o que define todo lá o conceito de mecânica eletromagnética, tá bom? Essa aqui foi, né, uma das que vocês tiveram mais dificuldade. Vamos entender aqui, ó. Durante uma aula prática no laboratório de ciências, os alunos foram convidados a realizar um experimento para investigar as cores das plantas e a relação com, aqui, ó, aqui que define absorção e reflexão. A gente trabalhou isso em aula, tá? Eles observaram diferentes tipos de plantas e suas folhas, enquanto discutiam o porquê de as plantas apresentarem a cor verde, característica das plantas, né? Da maioria, pelo menos. O professor Breno, euzinho, explicou que esse fenômeno está relacionado com os pigmentos presentes nas folhas e como eles interagem com a luz solar. Complete a lacuna com as palavras adequadas. Então, o que eu pedia para vocês? Para vocês botarem ali o que mais se adequava de acordo com o que eu, né, expunha para todo mundo. Vamos lá. As plantas são frequentemente associadas a que coloração? Eu acabei de dizer aqui em cima, gente, a cor verde. Então, verde, né? Beleza. De suas folhas, pois elas absorvem a maioria das cores, menos a cor que a gente enxerga, que elas refletem, que é a cor verde, né? Todos os objetos coloridos estão refletindo a cor que a gente está enxergando. A capinha do meu celular aqui, que vocês não conseguem ver, é azul, ou seja, está absorvendo todas as cores e refletindo azul. Essa tesourinha, né, tem aqui as suas bordas internas de vermelho, tá absorvendo todas as cores e refletindo o vermelho. O que é o preto? O preto é a absorção de tudo. E o que é o branco? Ou seja, o preto absorve tudo e não reflete nada. O que é o branco? O branco reflete todas e não absorve nada, tá? Somente a cor que enxergamos. Uma flor que seja vermelha absorverá todas as cores, menos... Bom, pessoal, vão cair questões muito parecidas na prova somativa. Estudem por essa correção. Estudem pelos exercícios que a gente fez no livro, pelo caderno, pelo material que o senhor postou no Class, pelos nossos slides da aula. Ou seja, vocês têm todas as ferramentas possíveis disponíveis, portanto, aproveitem-as para que vocês consigam gabaritar
essa parte de ondulatória nesse bimestre que a gente está estudando ali a parte de ondas, tá bom? Então eu fico por aqui na correção, um beijo no coração de cada um de vocês e até mais, pessoal. Tchau, tchau!